Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Quero começar esse vídeo falando para vocês que em breve nós teremos novidades aqui no canal. Estamos fazendo parceria aí com uma empresa, vai proporcionar a gente adquirir alguns equipamentos eletrônicos, componentes com um valor mais baixo, mais fácil. Vamos começar a nossa aula então, pessoal. Nessa aula vamos aprender um pouco mais sobre resistência elétrica. Como vimos na aula anterior, existem resistores de milhares e até milhões de ohms. Para se obter resistores de valores tão elevados, é necessário recorrer a ligas de carvão e de grafite, pois nenhum dos metais tem uma resistência tão alta que permite obter tais valores num comprimento consideravelmente reduzido. Esses resistores são adquiridos no mercado de acordo com o seu valor em ohms e a sua capacidade de dissipação em watts. Existem também ligas especiais de níquel e cromo, o fio nicromo, que são utilizadas em aparelhos especiais a fim de aumentar a resistência do circuito. Nessas ligas, assim como em todos os metais condutores de eletricidade, a resistência em ohms depende também do diâmetro. Porém, mesmo utilizando um fio de níquel de calibre reduzido, na prática não é possível obter resistências maiores que 50.050 k-ohms ou 50 kΩ com esses fios. Em outros casos, o problema é o oposto, ou seja, é necessário manter a resistência do circuito tão baixa quanto possível, a fim de que possa fluir por ele a maior quantidade possível de amperes. Esse é o caso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica, pois as usinas geradoras de eletricidade situam-se muito distante das cidades. Os fios condutores são demasiadamente compridos e, portanto, apresentam resistência bastante elevada. Para resolver esse problema, são utilizados fios de cobre de diâmetro bem maior, aumentando o custo da instalação. Além de usar mais cobre, o custo total da instalação cresce também com o aumento do peso dos cabos, devido aos isoladores de maior resistência mecânica e torres mais sólidas e resistentes, etc. Apesar da elevação nos custos, tudo isso tem que ser feito. Caso contrário, seria muito reduzido o número de amperes que essas linhas de transmissão iriam conduzir. Conforme vimos anteriormente, a tensão seria reduzida se a resistência fosse elevada. Considerando dois condutores cilíndricos homogêneos, de mesmo material, de mesma seção transversal e de comprimentos diferentes, submetido a uma força eletromotriz, verifica-se que com a mesma leitura observada nos 2 voltímetros, ocorrerão leituras diferentes nos 2 amperímetros. O primeiro apresenta uma leitura menor que o segundo. Se a corrente for menor, é porque a oposição à passagem da corrente é maior, ou seja, a resistência que esse condutor apresenta é maior. Se o comprimento de um condutor fosse o dobro do outro, observaríamos que o condutor maior seria atravessado por uma corrente com exatamente a metade do outro e, portanto, apresentaria uma resistência elétrica 2 vezes maior que a do condutor menor. Que nós temos um condutor de um comprimento L, uma seção transversal S, representada por S, uma corrente representada pelo I, fluindo, uma tensão desta bateria representada pelo E. Aqui nós temos um amperímetro, que a corrente vai circular e ele vai medir a corrente. Aqui nós temos um voltímetro, que vai medir a tensão nos 2 polos do resistor. No outro circuito temos a mesma coisa, só que um resistor condutor mais curto.
ele sendo mais curto, com a mesma voltagem nas suas extremidades, a corrente vai ser maior que nesse outro com a mesma voltagem, pois a resistência é menor que a resistência desse outro, devido ao comprimento. Maior comprimento, maior resistência. Menor comprimento, menor resistência. Aqui nesse exemplo é só para fixar isso na mente de todos vocês. Maior comprimento de um condutor, maior resistência à passagem da corrente. E fluirá menos corrente. Menor comprimento do condutor, maior passagem de corrente e menor resistência. Assim como já aprendemos na lei de Ohms. Se mantivermos a mesma tensão, força eletromotriz aplicada nos dois condutores de mesmo material, de mesmo comprimento, porém com seções transversais diferentes, o amperímetro irá indicar leituras diferentes também. Nós temos esse exemplo. A tensão aplicada, aqui medida pelo voltímetro, é a mesma nos dois circuitos. Porém, a amperagem que circula nesse primeiro circuito é bem maior que a amperagem que circula no segundo circuito. Qual o motivo se o material é o mesmo e o comprimento é o mesmo? A espessura aqui, ó. A seção transversal desse condutor é maior. Então, ele conduz mais corrente que esse outro. Ele tem menos oposição à passagem da corrente, ou menos resistência que esse outro. Menos resistência, mais corrente fluindo com a mesma voltagem. Então, nesse caso, a corrente será maior no condutor mais grosso, seção transversal maior, indicando que a resistência elétrica é menor. Se a seção transversal for, por exemplo, 2 vezes maior que a do outro, o condutor mais grosso será atravessado por uma corrente 2 vezes maior que a do outro mais fino. Assim, podemos concluir que a resistência elétrica do condutor mais grosso é exatamente a metade da apresentada pelo condutor mais fino, se a grossura, a espessura do condutor for o dobro, né? Agora, se mantivéssemos a mesma força eletromotriz aplicada em dois condutores do mesmo comprimento e mesma seção transversal, mesma grossura, porém com materiais diferentes, como por exemplo um de ferro e outro de cobre, o amperímetro novamente irá indicar leituras diferentes. Aqui nós temos 2 condutores de seção transversal idêntica, comprimento idêntico, uma força eletromotriz, uma tensão aplicada através da bateria, medida com voltímetro, idêntica, porém com uma corrente diferente. O condutor de cobre, o amperímetro registrou uma leitura maior que a do ferro, mostrando que o cobre apresenta uma resistência menor que a do ferro. Ou seja, materiais diferentes, mesmo tendo mesmas dimensões iguais, apresentam resistências elétricas diferentes. Por essa razão, existe um coeficiente que varia conforme a natureza do material de que é feito o condutor, diretamente relacionado com a resistência elétrica que esse condutor apresenta. Quanto maior for esse coeficiente, maior será a resistência do condutor. Então, nós vimos aqui que o coeficiente de resistência elétrica do cobre é menor que o coeficiente de resistência elétrica do ferro. Portanto, o cobre vai conduzir mais corrente elétrica, vai se opor menos à passagem da corrente do que o ferro. O ferro é um condutor, tem mais resistência, mais oposição à passagem da corrente do que o cobre. Um dos motivos para que os engenheiros usam fio de cobre em todos os equipamentos que necessitam de fios, como enrolamentos de motores, instalação elétrica de sua casa, tudo de cobre e não de ferro, porque o ferro vai aquecer muito, vai ter uma resistência maior à passagem da corrente, causando perdas e não vai ser um bom condutor de energia. Esse coeficiente é simbolizado pela letra grega Rho, parece um P, e é denominado resistividade elétrica do material.
A expressão que relaciona a dependência quantitativa dos três fenômenos analisados é denominada de segunda lei de Ohm, descoberta por George Ohm em 1825. Então vamos aqui à segunda lei de Ohm. Nós temos aqui R de resistência elétrica do condutor é igual a esse P, que não é um P, pessoal, é o Rho, a letra grega, mas que se parece muito com o P, que vai significar a resistividade elétrica do material. Então temos R é igual a resistividade elétrica vezes L de comprimento do condutor dividido por S de seção transversal do condutor. Essa é a segunda lei de Ohm. A resistência de um condutor é igual a resistividade do material vezes comprimento dividido pela secção transversal. No sistema internacional, a resistividade é expressa em ohms vezes metros. Bom, pessoal, até agora, espero que vocês tenham entendido tudo que a gente estudou nessa aula. É muito importante que vocês aprendam isso aqui, porque é muito importante você saber qual a resistência de um determinado condutor. Geralmente, você vai comprar um fio de bitola X e esse fio de bitola X já vai ter uma tabela mostrando qual a resistência dele por metro. Então não vai ser preciso fazer esse cálculo, mas se você precisar fazer esse cálculo porque você está pegando um material em que você não encontrou a tabela, você pode descobrir a resistividade desse material usando esse cálculo. Um cálculo muito importante para descobrir qual a resistência do material. Vou passar para vocês uma tabela que tem a resistividade de vários materiais, tais como metais, ligas, semicondutores e isolantes, para que você possa usar aqui, ó, essa tabela para fazer esse cálculo. Temos aqui o material, a resistividade por metro, e temos metais, ligas são misturas de um metal com outro e tal, semicondutores e isolantes. Todos esses materiais podem ser calculados através daquela fórmula, a segunda lei de Ohms. Aqui nós temos o alumínio, chumbo, cobre e tal, e aqui não tem como fugir da notação científica, pessoal. Olha só, 2,8 vezes 10 elevado a menos 8. Aqui nós temos a notação científica, porque esse número ele é muito pequeno. E já aqui embaixo nós temos um número enorme, muito grande, que são os isolantes. Tem uma resistência muito grande e aqui uma resistência muito pequena do material. O que acontece aqui é que não sei se todos vocês estão a par desta numeração. Próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios usando essa tabela. Vou iniciar a aula ensinando vocês a fazer essa leitura, a converter esse número em um número que possamos usar na calculadora aqui, ó, do Windows. Espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. Dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Até a próxima, pessoal. Tchau!